Opa, economia! E agora? E agora a gente vai falar sobre carro elétrico, a gente vai falar sobre varejo, a gente vai falar sobre história profissional. A gente vai conversar agora com a Luciana Caldeira, que é gerente comercial da BYD, que é Go Green em Minas Gerais, ou seja, eu errei o nome da empresa todo, mas você vai me corrigir agora. Então, é BYD Go Green. Está na tela, inclusive, aqui do canal V Brasil. Vocês é uma empresa nova que está investindo em carros elétricos. Exatamente. A empresa não é tão nova. A gente vem do grupo Águia Branca, que é um dos maiores conglomerados aí de mobilidade, de veículos, de logística. E tem várias marcas. Nós temos aí a concessão de algumas marcas de varejo automotivo. E agora a gente entra com a BYD Go Green, que é exclusivamente veículos elétricos, a primeira marca de veículos elétricos no Brasil, 100% elétrico. E hoje, como é que está? Assim, vocês estão... o veículo elétrico, ele começa a ter uma saída muito grande. Os veículos que a gente mais comumente acompanha são veículos importados, então assim, a gente está tendo um mercado já disso, né? Quando você entra num shopping, você já vê lá o espaço onde as pessoas recarregam a bateria do carro, recarregam o carro, você vê que coisa interessante, né? É algo que está surgindo. E é um mercado completamente em expansão, mas ao mesmo tempo uma marca que precisa ser conhecida em meio a tantas produções. A gente tem acompanhado aos poucos essa questão do veículo elétrico, visto o quanto que tem entrado no mercado, mas qual que é a realidade hoje da empresa? Então, Fabiano, o veículo elétrico, até para mim, que estou no varejo automotivo há alguns anos, era uma coisa distante, assim, não tão presente, porque a gente está acostumado com híbrido. Tem várias marcas que os carros híbridos já estão aí rodando na frota do Brasil e no mundo. E o veículo 100% elétrico, ele vem de uma forma muito efetiva. A BYD, hoje, ela é a primeira marca de veículos elétricos na China. Ela é uma marca chinesa e é onde que mais se vende veículos elétricos hoje na China é a própria BYD, porque ela é a precursora aí das baterias. Então, bateria de celular hoje, se você pegar 5 celulares hoje no planeta, uma tem a bateria da BYD. Então, ela é fabricante dessa bateria. E o veículo elétrico aqui no Brasil, ele está chegando de uma forma muito relevante, porque ele vem com um preço razoável para o mercado e cada dia mais crescente. Então, a gente tem um line-up aí de 5 produtos hoje, dos 5, 4 são 100% elétrico e um é o PHEV, que a gente fala, que é o plug-in EV, que é o plug-in híbrido, que ele é o único que tem combustão, ele tem um motor a combustão. Então, eu estou tendo uma grata surpresa. Agora, a BYD, ela começa a trabalhar, de certa forma, com essa venda do veículo, ou a gente está falando de algo em projeto ainda? Como é que a gente pensa o carro elétrico? Porque tudo que a gente conversa do carro elétrico em termos de produção nacional, ele está muito no projeto, está ainda no campo das ideias. A quantas estamos em relação a isso? Tá. A BYD, ela não é os produtos, nós já comercializamos os veículos elétricos, tá? São veículos importados, todos eles não tem nenhum fabricado aqui no Brasil. A BYD não tem fábrica montando o carro aqui. Então, a gente já tem essa tecnologia que já foi testada já no mercado asiático, e agora ela migra para cá, igual como eu te disse, outras montadoras têm, mas a BYD ela é 100% voltada para o carro elétrico. Então, nós já estamos comercializando.
Então, a minha empresa hoje, que é a do Grupo Águia Branca, no qual eu represento, que eu sou a gestora aqui em Minas Gerais, nós já temos aí uma loja já montada, já comercializando carros. Alguns produtos a gente tem para entregar e outros a gente já está fazendo uma pré-venda já para entrega do final do ano, início de 2023. Ok, então a gente está falando de... Então a pessoa que está nos acompanhando agora, se ela quer comprar um carro elétrico, ela já pode entrar na fila aí para encomenda. Pode. Agora, a gente vai chegar no ponto de ter um carro à pronta entrega? Vai, muito. A gente já a pronta entrega eu já tenho. Eu tenho hoje o primeiro SUV 7 lugares 100% elétrico comercializado no Brasil, que é o TAN. Nós já temos esse carro à pronta entrega e se o cliente quiser, ele já pode chegar e já praticamente sair com o carro. Os PHEVs, eles vão demorar um pouco mais, que são carros, uns SUVs menores também, mas até o final do ano, início do ano, a gente já começa também a fazer entrega desses clientes já, que a gente fala que são os entrantes já, que já compraram um carro, já encomendaram. E tem outras novidades saindo aí, tanto de crossover, que são carros menores, e vans para empresas, carros de mobilidade como aplicativo, enfim, a gente vai atender uma boa parte da demanda da população que pede, né, com veículos elétricos e os PHEVs, né, que são os híbridos elétricos aí. A gente está conversando aqui com a Luciana Caldeira, que é gerente comercial da BYD, e a gente está falando aqui sobre veículos elétricos e parece uma coisa muito distante, né, assim, da realidade de muita gente. Ele é um veículo, Luciana, que ainda requer um investimento maior do que um carro de combustão normal aí do que a gente conhece. Mas a longo prazo, até como você como gerente comercial, talvez seja um grande argumento na hora da venda, a longo prazo esse carro ele se paga pela economia que ele gera para a pessoa e para o meio ambiente. Sim, na verdade depende, tá? Porque depende muito qual que é o orçamento do cliente. Nós temos hoje, os carros eles partem de 260 mil e vai até 600 mil. Então, você tem carro a combustão hoje que é praticamente o mesmo preço, ele não está tão diferente dos carros a combustão. Pois é, então a faixa aí 230 a... 260 até 600 mil, tá? E a economia, ela é muito relevante, por quê? Porque se você pegar um carro 100% elétrico, a gente está falando aí de uma média de 300 a 500 quilômetros de autonomia, ou seja, você não vai gastar mais combustível. Então, a conta se você gasta R$1.000 de combustível, você vai gastar R$100 de energia por mês. Então, isso no final do ano é uma bela receita. R$1.000 de combustível, você vai gastar 100? 100, aproximadamente isso. Agora, uma pergunta que é mais técnica do que comercial, né? Mas, por exemplo, a gente tem... Por exemplo, estou aqui com o meu aparelho de telefone, você citou aí, né, das baterias e tudo mais. O grande problema hoje das empresas que fabricam celular, as maiores empresas, aí a Apple, Samsung, mas a Apple principalmente, o grande gargalo hoje da produção está nas baterias, ou seja, você tem baterias que cada vez mais duram menos, tem uma durabilidade menor. E a gente percebe que a gente precisa avançar em termos de logística para ter um carro elétrico no Brasil. Porque você precisa, determinados, eu posso estar falando uma bobagem, me corrija, mas em determinadas regiões, você não pode ir com o seu carro elétrico tranquilamente, porque você não vai encontrar pontos ali de abastecimento daquela bateria. Mas ela tem um prolongamento muito grande que permite vários quilômetros. Isso também é um gargalo no que diz respeito à produção do carro elétrico? Se é para o telefone, pode ser algo a ser pensado para os carros? Tá, a gente tem duas sendas aí para a gente poder esclarecer. A questão da vida útil da bateria, você deve estar querendo, né, me colocar. A bateria da BYD é uma bateria Blade de fosfato lítio, é a bateria mais segura do mundo,
tá? Como que funciona essa bateria? Ela tem um ciclo de mais ou menos 3.000 cargas, ou seja, você carrega 3.000 vezes. Ou ela pode rodar mais ou menos até 1 milhão de quilômetros. Aí você me pergunta, Luciana, e aí, acabou a bateria? Eu tenho um descarte? A BYD, ela preocupou com essa questão, porque ela está muito ligada em sustentabilidade, em inovação. Então, a gente tem uma preocupação com isso. Então, a BYD tem estações para poder capturar falando dessa forma, essas baterias que já não têm essa vida útil, tá? Que são essas estações onde elas servem de energia para painéis fotovoltaicos. Uhum. Então, a BYD pensou nessa questão toda de reaproveitamento, sim, tá? Uhum. E a questão do ponto de recarga, realmente, esse é o nosso, vamos falar assim, hoje é o nosso principal desafio. Uhum. Porque o Brasil é uma extensão territorial imensa, né? A gente tem vários países... 5.570 municípios, né? Pois é, vários países dentro de um país só. E a questão do investimento é o grande diferencial para a gente poder colocar esses pontos de recarga, porque hoje nós temos alguns tipos de recarga. O cliente, ele tem a recarga dentro da casa, do apartamento dele, que ele recarrega o carro durante 12, 15 horas e sai de manhã e vai trabalhar. Agora, para viajar, realmente ele tem que fazer um planejamento maior. Uhum. E aí tem alguns carregadores, que a gente chama de DC, que eles carregam de 30% a 80% em meia hora. Muito então, legal. Esse é o investimento. Luciana, a gente vai ter que ir para um breve intervalo. Okay. Na volta, eu quero falar um pouquinho também da experiência que te levou até aqui para poder entrar nesse mundo aí. A empresa faz parte de um grande grupo, mas que apresenta uma grande novidade e logo um grande desafio. A gente vai para um breve intervalo e volta rapidinho aqui com o nosso Economia. E agora?